Como vender na internet? Com certeza, essa é a pergunta que interessa a você e interessa a todos, porque hoje todos nós precisamos ter uma presença digital, não é verdade? Então, se você está interessado em vender na internet, em ter uma presença digital, essa live é para você. Você precisa prestar atenção em detalhes que às vezes escapam entre os dedos, e eu pretendo te entregar aqui um conteúdo que talvez faça a diferença no seu negócio. São muitos os fatores que podem influenciar de maneira positiva ou negativa no seu negócio. Opa, entrou aqui a Paula Paz. Boa noite, Paula. Estamos aqui falando sobre como vender na internet, assunto que eu sei que interessa bastante a você, Paula, e a muita gente que está presente aí na internet, buscando nos negócios, né? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre como é que nós podemos usar a nossa persona, a definição de persona, para vender cada vez mais na internet. Opa, Dani Paiva, boa noite, Dani Paiva também, prazer ter vocês aqui. Hoje estamos falando sobre como vender na internet, a importância de definir bem a nossa persona, ou com quem nós vamos falar, porque se nós não sabemos com quem falar, nós não vamos nos conectar de maneira efetiva, de maneira que consigamos fechar vendas. E o objetivo, no final de tudo, de todos nós, se estamos tendo uma presença na internet com o objetivo de vender, é vender mais e todo dia, para poder pagar as contas no final do mês, não é verdade? Então é muito importante pensarmos na persona, ou com quem nós vamos falar, para quem nós vamos vender. Qual a diferença de persona para público-alvo? Então fica aqui nessa live que eu vou te dizer exatamente qual a diferença, por que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por que isso é importante? Por que você precisa se preocupar com isso? Por que não é mais simples pegar e fazer logo uma postagem e começar a vender? Carrarine, boa noite também. Obrigado a todos aí pela presença aqui, né? E vamos ver também que erros nós podemos evitar. Que erros existem hoje que muitos cometem e que você não precisa cometer. Luci 2020, boa noite também, Luci. Estamos falando hoje aqui sobre como vender na internet e como que é importante pensar na persona. Agora, o que é persona? Por que você precisa pensar nisso? Qual o objetivo disso, né? Para pensar, persona é a base de todo negócio na internet. É a base que vai fazer com que você cresça, que o seu perfil seja relevante ou não. Persona não é nada mais do que o seu cliente ideal. É a pessoa ideal que compra o seu produto, que compra o seu serviço, que compra aquilo que você vende. Marcenaria Studio Craft, boa noite também, Marcenaria. Estamos aqui falando sobre como vender na internet, a importância de definir bem a nossa persona. A nossa persona, ou o nosso público ideal, é a base do nosso negócio. Então precisamos gastar um tempinho nisso. É como se estivéssemos pensando em construir uma casa, né? Nosso negócio é como uma casa, precisa ter uma base sólida. Se fizermos uma casa sem uma base, sem um bom alicerce na areia, essa casa, com qualquer tempestade, com qualquer problema, ela vai cair, ela vai desabar. Se o nosso negócio na internet não tiver uma boa base, e essa base é a persona, alguns chamam de avatar, by persona, é tudo a mesma coisa, é o nosso cliente ideal. Se a nossa persona, a nossa base não estiver bem definida, o nosso negócio na internet ele pode não ir muito longe. É como um castelo de areia, né? Às vezes vemos um castelo de areia tão lindo, tão bonito, né? Mas no dia seguinte ele não tem base, ele se desmorona e vira o quê? Um montinho de areia. Então não queremos que isso aconteça com o nosso negócio. Para isso, precisamos então dar atenção à nossa persona, a como definir isso. Por que isso é importante? Porque ter resultados na internet depende de se conectar com o nosso cliente. Empório Mineiro, boa noite para você também. Vou deixar nos comentários aí de onde vocês são. Com certeza é legal para a gente poder saber o alcance, né? E como que podemos, aí, se vocês têm alguma dúvida, como é que podemos adaptar essa live para a dúvida de vocês. Se queremos vender mais e todo dia, é necessário estarmos
levando em conta com quem falamos, quem é a nossa persona. Porque apenas seguidores, apenas curtidas, né? Joinhas, like, isso não paga as contas. Para pagar as contas, nós precisamos de venda na internet. E para vender na internet, nós precisamos estar atentos a quem é a nossa persona, quem é o nosso cliente ideal. E eu vou te mostrar aqui o passo a passo de como definir o seu cliente ideal. Como definir a sua persona, quais são os fatores importantes, o que você precisa avaliar para que você possa, de uma vez por todas, definir isso e daí para frente buscar outras estratégias, mas deixar essa passar. Tarefa cumprida, né? Um alerta só sobre a definição de persona é que isso é algo que constantemente nós precisamos revisitar. Então, se você vai ficar muito tempo tentando fazer a persona perfeita hoje, cuidado. Porque quando queremos fazer uma coisa muito perfeita, a gente demora muito tempo fazendo e às vezes não sai do lugar. O ser humano tem esse problema, não é verdade? Às vezes ficamos ali tentando fazer cada vez melhor, melhorando e nunca sai do lugar. Então, meu conselho para você, o que eu recomendo? Vou te passar aqui hoje detalhes de como construir uma persona. Então, faça a sua persona. Faça a definição do seu cliente ideal. Se daqui a 15 dias, se daqui a um mês você perceber que o seu cliente ideal deveria ser diferente, ele não é bem o que você pensou, você pode revisitá-lo, revisitar a sua persona e modificar. Mas não fique esperando fazer a sua persona perfeita. Vá com o que você tem, mas não deixe de buscar a sua presença na internet. Por quê? Com o advento da pandemia, 2 anos atrás, já passamos um pouquinho de 2 anos, o mundo ele avançou 7 anos no digital. Então, se não temos uma presença digital forte ainda, o nosso concorrente está levando a fatia de mercado que poderia ser sua, que poderia ser minha. Precisamos ter uma presença digital. E presença digital não é só fazer um anúncio, é ter estratégia. É saber como fazer esse anúncio, é saber como vender, como atingir a pessoa que realmente quer comprar. Eu estou vendo aqui o Empório Mineiro, por exemplo, né? Eu trabalhava um tempo atrás com as delícias das fazendas, entendo um pouquinho do que é esse trabalho, né? Então, se você está vendendo um queijo artesanal, por exemplo, da Serra da Canastra, um queijo premiado na França, e você está falando com quem compra queijo no supermercado mundial, Guanabara, queijo Minas, a R$10 o quilo, você não vai vender. Não é a sua persona. Não é verdade? Mesma forma que a marcenaria. Se você está tentando vender um serviço de armários planejados de primeira linha para quem compra na Casa Bahia, no Ponto Frio, aqueles basicão, também não é a sua persona. Então precisamos entender quem é a minha persona, quem é o meu cliente ideal. E aí nós vamos nos conectar, vamos falar a mesma língua. Por isso que é importante nós entendermos, identificarmos quem é a nossa persona, para que possamos então falar com eles de maneira direta. Um grande erro que existe na internet é querer vender para todo mundo. Pare e pense, já que a internet tem um alcance fantástico, um alcance muito grande, um erro de muitos empreendedores é querer então alcançar o maior número de pessoas. E isso não funciona. Sabe por quê? Porque não conecta com todo mundo. As pessoas têm gostos, preferências diferentes. A Coca-Cola, por exemplo, é uma empresa fantástica, uma multinacional de sucesso, mas a Coca-Cola vende para todo mundo? Não, né? A Coca-Cola não vende para todo mundo. Por quê? Porque tem quem prefira beber Pepsi, tem quem prefira beber Guaraná, tem quem também não beba refrigerante nenhum. Olha só. Então não adianta querer vender para todo mundo. Nós precisamos identificar quem é o meu público ou a minha persona, quem é o meu cliente ideal. E aí, identificando isso, nós vamos conseguir nos conectar com essa pessoa. Por quê? Porque vamos falar a linguagem dela e ela vai pensar assim: ah, realmente ele me entende. Ah, realmente é disso que eu preciso. Nós vamos falar sobre os problemas que ela enfrenta, sobre aquilo que ela imagina ser bom. Por isso é importante, então, conhecermos as nossas
a nossa persona, né? E o que nós precisamos entender da persona, do seu cliente? Primeiro, dores, desejos, medos, objeções, essas coisas, esses sentimentos que todos nós temos, você precisa conhecer do seu cliente. Por exemplo, né, marcenaria. Você que trabalha com marcenaria, o que o seu cliente tem medo? Ele tem medo, por exemplo, de que você comece o trabalho e não entregue? Ele tem medo que o trabalho não fique bom, não fique da maneira que ele, a expectativa que ele criou? Quais são os medos do seu cliente? Né? Empório Mineiro, quais são os desejos de quem quer aquele queijinho Minas, quem quer aquela linguiça fina, quem quer aquela goiabada? Então nós precisamos entender isso. Por quê? Na nossa comunicação, nós poderemos explorar ou falar dessas coisas. Entende? Então, para construir a persona ideal, nós precisamos entender. Quiser anotar, isso é importante. Quais são as dores ou os problemas que a persona ela tem? Quais são os medos? De que ele tem medo quando faz uma compra no seu nicho? Quais são os desejos e quais são as objeções? O que os clientes, por exemplo, no meu mercado de marketing digital, uma objeção muito forte é porque existem muitas pessoas que acham que marketing digital é conversa fiada. E existem, infelizmente, alguns gurus do marketing digital que oferecem coisas milionárias, coisas fantásticas que não são realidade. Então, é uma objeção do meu mercado as pessoas acreditarem no marketing digital. Por quê? Porque já, às vezes, passaram por experiências que não foram tão boas. Então, você precisa entender, no seu mercado, o que você vende, quais são as objeções, de que as pessoas têm medo. Então, isso é importante. Além disso, precisamos colocar qual o estado civil. Você está falando com uma pessoa casada, uma pessoa solteira, você está falando com um homem, está falando com mulher, é diferente. A linguagem que você fala com um homem é diferente da linguagem que você fala com a mulher. As cores que você usa no seu perfil. Se você tem um perfil sobre maquiagem, talvez você vá usar rosa, lilás, um verdinho água. Agora, se você tem um perfil de musculação, você vai colocar rosa? A linguagem não conecta, não é assim. Boa noite, Fernando Tessaroli. Estamos aqui falando sobre como vender na internet. Quais são as fases importantes? Na fase inicial, estamos falando sobre persona, né? Nosso cliente ideal. Então, nós precisamos entender isso. Idade, sexo, aonde mora, qual a classe social, se a família é grande, se tem filhos, se não tem. Por quê? Porque nós vamos direcionar a nossa comunicação, isso é importante, direcionar a comunicação para aquele tipo de pessoa. Se não direcionarmos, não nos conectamos. Se não houver conexão, as pessoas simplesmente rodam o feed para cima e vão embora. Elas não acham que aquilo é para elas, elas então vão embora. Qual a diferença de persona, dessa conexão forte, com o público-alvo? Por exemplo, o público-alvo, você pode colocar assim, jovens que gostam de show de rock ao vivo. Isso é um público-alvo. E aí se você vai fazer uma propaganda, por exemplo, do Lollapalooza, do Rock in Rio, esses jovens estão incluídos no público-alvo. Agora, o que é persona? Não é tão amplo. A persona é mais específico. Você vai atingir diretamente um tipo de pessoa. Eu escrevi aqui um tipo de persona, olha só, vou ler para vocês. Imagine que você trabalha com um curso de educação infantil em casa. Hoje, por conta da pandemia, muita gente acabou estudando em casa, né? Mas voltou agora, em 2022, a aula presencial. Mas existiu uma grande resistência. E algumas pessoas não querem levar o filho para a escola, ou se adaptaram em casa. Bom, enfim, você tem um curso e você ensina o quê? Você ensina como que pais e mães podem estudar em casa. Dani Paiva, boa noite, sou do Rio. Opa, Dani, sei que você é do Rio, você eu conheço. 2 anos em venda, ainda não quero. Trabalhei, não sabia. Obrigado, Dani, aí pela presença, né? Então, estamos aqui falando sobre isso. Olha só essa persona que eu escrevi aqui, ó. Joana,
mulher de 30 a 40 anos, olha só, faixa de idade bem específica, trabalha fora, não é uma dona de casa só, trabalha fora e é bem remunerada, percebe? Como você vai fazendo com que seja bem específico. E aí continua, casada, mãe de primeira viagem, primeiro filhinho. Dizem que o primeiro filho é de vidro, né? O segundo é de borracha, o segundo é de plástico e o terceiro é de borracha. Então o primeiro filho, mãe de primeira viagem, tem todo o cuidado. E ela tem o desejo de educar o seu filho em casa. Por quê? Porque ela acredita que o ensino das escolas é fraco e não prepara as crianças para a vida futura. Olha só, nós vimos aí uma dor, né? Ela tem um problema, ela pensa isso. Ela está preocupada porque está chegando a hora de colocar o filho na escola e ainda não encontrou a escola que ela considera ideal. Percebe quanto detalhe, quanta coisa? Isso é persona. E o ideal é que a gente consiga colocar todos esses detalhes e dar um nome. Igual eu coloquei aqui, Joana. E, se possível, pegar uma foto aleatória ou um desenho para que a gente possa olhar para a Joana. Aí você vai fazer uma publicação no seu feed, você vai fazer uma publicação no seu story, vai fazer um anúncio, um vídeo no YouTube. Então você vai falar com a Joana. Você vai fazer o quê? Você vai conseguir se conectar